Bem, senhores, vamos mais aos nossos vídeos estudando no CC. Nessa aula vídeo faremos mais alguns comentários sobre questões que envolvem PA de segunda ordem. Então, temos esses três problemas. O ideal é que você faça uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executá-los. Senhores, vamos ao primeiro. Observe a sequência: 3, 5, 10, 18, 29, etc. Determine a lei de formação dessa sequência, em outras palavras, só a termo geral, o nono termo e o 30º termo dessa referida sequência. Senhores, vamos ao nosso item A, ou seja, para isso vamos partir aqui da sequência e verificar se ela trata-se de uma PA e de que ordem. Então, fazemos a nossa primeira diferença: 5 menos 3, 10 menos 5, 18 menos 10, 29 menos 18 e assim por diante. Ficamos a depender de 2, 5, 5 menos 3, o 10 menos 5, assim por diante. Ou seja, senhores, não trata-se de uma PA de primeira ordem. Então, novamente vamos fazer a diferença: 5 menos 2, 8 menos 5, 11 menos 8. Senhores, verificamos que trata-se então de uma PA de razão de ordem 2, já que nessa segunda remessa, digamos assim, de progressão, chegamos ao R valendo 2, ou seja, a razão dessa PA é 2. Ou seja, trata-se de uma PA de segunda ordem. Então vamos ter que chegar ao item A, que é o seu termo geral. Para isso, senhores, já sabemos que ele trata-se de um termo geral de segunda ordem, na dependência do N. Então o A índice N é o A vezes N ao quadrado mais o BN mais C. Senhores, vamos partir para o cálculo do ABC, que são os coeficientes dessa termo geral. Para isso, vamos atribuir valores ao N. O primeiro deles, senhores, é o A índice N valendo, o N valendo 1, para chegarmos ou usarmos o primeiro termo dessa sequência, que é 3. E assim sendo feito, senhores, dando uma arrumadinha nessa expressão, o A índice 1 é 3, e chegamos então ao nosso ABC, o A mais B mais C igual a 3, chegamos então à nossa primeira equação do sistema. Para a próxima, vamos usar o N valendo 2. Novamente recorremos a termo geral, onde a N usamos 2, dando aqui uma arrumadinha e usando o A índice 2, que é o segundo termo dessa sequência, que é 5. A segunda equação é a 4A mais 2B mais C igual a 5. E finalmente, senhores, vamos à terceira equação, para N valendo 3. Então vamos a termo geral, onde a N vamos usar 3, dando aqui uma arrumadinha e usando o A índice 3 da sequência, que é o 10. Chegamos então a 9A mais 3B mais C igual a 10, a nossa terceira equação. Bom, para chegarmos então ao cálculo do ABC, vamos resolver um sistema envolvendo essas três equações. No caso, senhores, uma das maneiras, vamos usar a princípio a segunda equação menos a primeira. Chegamos a 3A mais B igual a 2, a quarta equação. Trabalhamos com as duas primeiras. Vamos agora trabalhar com a terceira equação em relação à primeira, ou seja, fazendo a 3 menos 1, chegamos a 8A, 2B, o C vai embora, igual a 7. Senhores, para chegarmos ao A e o B, vamos agora armar um sistema com essas equações 4 e 5. E fazemos então por uma maneira, né? No caso, 5 a equação 5 menos 2 vezes a equação 4. E aí, senhores, chegamos ao A valendo 3 meios. Para o cálculo do B, vamos usar valendo o A, vamos substituir o A valendo 3 meios na equação 4. Chegamos então, senhores, ao B valendo menos 5 meios. Bem, gente, finalmente, para chegarmos ao C, que ainda está faltando, vamos usar, por exemplo, aqui a primeira equação do sistema, usando o A 3 meio e o B menos 5 meio nessa equação. Chegamos então ao C valendo 4. Senhores, se temos o ABC, temos a fórmula do termo geral, que é dependente dela. Substituindo então os valores de A 3 meio, B menos 5 meios e o mais C, que é o 4, e operando aqui o mínimo e dando uma arrumadinha,
a nossa termo geral, que é o nosso item A, podemos dizer que é 3n ao quadrado menos 5n mais 8 sobre 2. Senhores, vamos então usar termo geral para o cálculo do nono termo, que é o item B. Então, senhores, vamos substituir na termo geral o n por 9. Senhores, e assim sendo feito, ficamos com a índice 9, que é o pedido do problema, valendo 3 vezes o 9 ao quadrado, menos 5 vezes o 9, mais 8, dividido por 2. Senhores, arrumando essa expressão, ficamos com 243, menos 45, mais 8, dividido por 2, e aí podemos dizer que o nosso índice 9, ou nono termo dessa sequência, é o 103. Senhores, mais ou menos uma repetição para o item C. Agora é o 30º termo. Vamos, em outras palavras, substituir o n por 30 na termo geral. Senhores, e assim sendo feito, ficamos com 3 vezes 30 ao quadrado, menos 5 vezes 30 mais 8, divididos por 2. Senhores, dando uma operada nessa expressão, chegamos a concluir que o 30º termo dessa sequência é o 1279. Então, senhores, aí uma das maneiras de você resolver esse tipo de problema. Vamos ao problema 2. Ed está construindo casas de cartas. Na figura estão representadas representadas casas de 1, 2 e 3 andares que ele construiu. Quantas cartas Hélio precisa para construir uma casa de 30 andares? Então, senhores, nós vamos aqui observar o seguinte, que a primeira casa, ou a casa de um andar, o Hélio usa 2 cartas para a sua construção. Uma casa com 2 andares, nós temos que ele usa 7 cartas. A casa com 3 andares, vamos para 15. E assim por diante, senhores. Então, nós podemos dizer, se você partir para a construção de outras mais, a casa com 4 seriam 26, a com 5 andares 40, e assim por diante. Senhores, mas o que interessa ao problema é quantas cartas Hélio precisa para construir uma casa de 30 andares. Então, senhores, se o primeiro andar nos fornece, primeiro termo, 2 cartas. 2 andares, 7. 3 andares, 15. E assim por diante, senhores, chegamos então a concluir o quê? Que a nossa meta é determinar o índice 30 dessa sequência. Então, para isso, senhores, é tipo problema anterior, vamos ao cálculo da ordem dessa PA. Não é uma PA de primeira ordem, novamente a diferença, chegamos a uma PA de segunda ordem. E para isso, vamos construir o seu termo geral, que é um repeteco do problema anterior. Para o cálculo do ABC, vamos usar os valores de n valendo 1 na termo geral e usando o primeiro termo da sequência, que é 2. Então, senhores, chegamos à nossa primeira equação, A mais B mais C igual a 2. Para o próximo, vamos usar o n valendo 2 na termo geral. Usando 2, segundo termo, que é 7, ficamos com a depender segunda equação, 4A mais 2B mais C igual a 7. Finalmente, senhores, para o n valendo 3 na termo geral, substituindo o n por 3 e dando uma arrumadinha, a nossa terceira equação é 9A mais 3B mais C igual a 15. Senhores, para chegarmos então ao ABC, vamos partir para cima do sistema envolvendo as 3 equações idênticas anterior. Vamos fazer aqui a 2 menos 1, fica a depender da equação 4, que é 3A mais B, 7 menos 2, 5. Para a próxima, vamos tomar a terceira menos a primeira. Ficamos com 8A mais 2B igual a 13. Senhores, para o caso AB, vamos fazer a equação 5 menos 2 vezes a equação 4. E assim sendo feito, senhores, chegamos ao primeiro valor, que é o do A, 3 meios para ele. Para o caso B, vamos então tomar aqui a nossa equação 4 e usar o A valendo 3 meios, que é o seu valor. Assim sendo feito, senhores, chegamos ao valor do B, valendo 3 meios. E finalmente, para o caso C, cálculo do C, vamos usar a primeira equação e os valores de A e B, respectivamente.
Então ficamos a depender do C valendo 0. Senhores, se temos o ABC, temos condições de escrever a termo geral, que aí então podemos dizer que é 3n ao quadrado mais n sobre 2. Como nós queremos o 30º termo, senhores, é só usar, no lugar do n, usar o 30. Dando uma arrumadinha, senhores, o Hélio vai precisar de 1.365 cartas para fazer a respectiva construção. Terceiro problema. Camila começou a fazer a letra T com pontos, conforme este padrão. Nós temos aqui o padrão que ela está a usar. Ela agora pretende saber quantos pontos usará na figura de número 25. Nós temos aqui, senhores, construção de T pela Camila até a figura 4. Mas ela está interessada em quantos pontos ela usará na figura de número 25. Então, senhores, nós temos aqui, se nós contarmos os pontos na primeira figura, nós chegamos a 5. Na segunda figura, chegamos a Camila usa 9. Na terceira, 13 e assim por diante. Senhores, a nossa meta é determinar na figura 25 quantos pontos ela usará. Então, senhores, em outras palavras, devemos determinar o índice 25 dessa sequência. Para isso, vamos verificar o cálculo da ordem dessa possível PA. É logo da primeira ordem, né, senhores? Porque 9 menos 5 é 4, 13 menos 9 também, 17 menos 13 também. Então, senhores, trata-se de uma PA de primeira ordem. Então, seu termo geral será, no caso, um termo geral de primeiro grau em N. A índice N será igual a N mais B. Senhores, usando o cálculo, os valores de N para o caso AB, o cálculo do AB, para o N valendo 1, ficamos com a índice 1 igual a vezes 1 mais B. Quem é o índice 1, senhores? É 5. Então, ficamos com A mais B igual a 5, valendo a nossa primeira equação. A segunda, para N valendo 2. Novamente, vamos usar, no caso, o índice 2 aqui, que é o 9. Dando uma arrumadinha, ficamos com a segunda equação, depender de 2A mais B igual a 9. Senhores, resolvendo o sistema, né? Está bem prático você resolver o sistema com as equações 1 e 2. Você chega a encontrar os valores de A valendo 4 e o B valendo 1. Senhores, se temos um AB, automaticamente nós temos a termo geral, que fica a depender de 4 vezes N mais 1. Senhores, o nosso problema é o índice 25 dessa sequência. Quantos pontos, né? Então, vamos ficar a depender de 4 vezes o 25 mais 1. Então, a Camila vai ter que usar 101 pontos na construção da sua figura de número 25. Bem, senhores, no mais, valeu, um abraço e até a próxima.